No Brasil, terra de grande devoção, a cruz de Cristo é um símbolo de paz e esperança. Papa Bento XVI. Antes de começarmos esta incrível história, gostaríamos de pedir que você se inscreva em nosso canal e deixe seu like. Assim você nos ajudará a continuar produzindo vídeos especiais para você. Muito obrigado e que Deus abençoe. As atribuições dos imperadores em assuntos eclesiásticos eram apenas 3, as quais foram mencionadas no vídeo da história do catolicismo no Brasil. Parte 1, que está disponível para você no nosso canal. Contudo, valendo-se do padroado, os imperadores desempenhavam as seguintes funções: criar dioceses, nomear padres, nomear bispos, criar bispados, recolher dízimos, sustentar os padres, missionários e ordens, construir igrejas e outros edifícios necessários à obra social católica, aprovar ou recusar a aplicação de bulas papais nos territórios portugueses, aprovar ou recusar nomeações de padres, bispos ou párocos vindas de Roma, autorizar ou proibir a vinda de uma ordem religiosa para o território colonial, autorizar ou proibir a profissão dos votos religiosos de um membro de uma ordem, controlar o número de membros de uma ordem em território português, conduzir investigações do Tribunal Eclesiástico. A intervenção do Estado na Igreja era forte. Em 1532 a situação se intensificou. Foi criada a Mesa da Consciência e Ordens, uma espécie de escritório burocrático para assuntos do catolicismo no Brasil e nas terras além-mar. Assim, as atribuições que o rei tinha para si nos assuntos eclesiásticos foram sendo compartilhadas com os outros membros da mesa, que exerciam esse poder em suas províncias. A intromissão do Estado na Igreja foi tão grande que passou a engessar a ação da Igreja Católica no Brasil. Além dos excessos já listados, o padroado passou a determinar o número de celebrações de missas nas paróquias, a limitar o número de confrarias nas igrejas a uma confraria, a determinar quantas velas o altar deve ter. No Império Brasileiro foi decretada uma lei pela Câmara dos Deputados que dispensava alguns sacerdotes do ofício religioso. Para receber a dispensa, eles deveriam desempenhar alguma função política ou burocrática dentro do Império. Basicamente, os padres que exercessem cargos públicos recebiam a dispensa. Os cargos envolviam questões burocráticas, tais como emissão e registro de certidão de nascimento, emissão e registro de certidão de matrimônio, emissão e registro de certidão de óbito, censo demográfico da população. Na época não havia certidões de nascimento ou carteiras de identidade. Os cidadãos eram identificados a partir de documentos gerados pelos sacramentos que recebiam na igreja: batismo, crisma e unção dos enfermos. Alguns padres eram transformados em funcionários públicos para administrar a emissão desses documentos. O regalismo evidencia um período em que o Estado brasileiro usou a igreja para atender aos seus interesses. A relação não foi boa para nenhuma das partes. Capuchinhos, beneditinos, franciscanos, carmelitas, jesuítas e diversas ordens se instalaram no Brasil e expandiram o número de vocações para a vida religiosa. Elas foram se instalando à medida que o catolicismo no Brasil foi se consolidando. Porém, no período monárquico, as ordens tiveram um momento de grande enfraquecimento. Em 1828, foi apresentado à Câmara dos Deputados do Império um projeto que proibia a admissão e residência no Império a frades ou congregações estrangeiras. Prescrevia aos monges que desrespeitassem a proibição serem presos e expulsos do Brasil. Proibia a criação de novas ordens ou corporações religiosas. Prescrevia a expulsão de frades ou congregados que obedecessem a superiores estrangeiros. Prescrevia prisão ou banimento do Império para quem desrespeitasse quaisquer destas regras. Em 1832, as ordens foram obrigadas a pagar imposto sobre as suas posses no Império. Pouco a pouco, a vida religiosa no Brasil foi perdendo forças. Mas um bispo brasileiro levantou a voz contra as ingerências do Estado na religião. Este ato mudou os rumos do catolicismo no Brasil. De acordo com a Constituição de 1824, o catolicismo era a religião oficial do Império. Havia duas formas previstas da relação Estado-Igreja: o beneplácito,
o imperador aceitava ou não o conteúdo promulgado pelos papas nas bulas oficiais, o padroado. O Estado tinha a responsabilidade de gerir a Igreja. Como descrito, o imperador tinha o poder de sancionar ou não as bulas papais. Justamente em uma dessas bulas, o Papa Pio IX proibiu o casamento de católicos e maçons e Dom Pedro II não aceitou. Quando o fez, não esperava que enfrentaria a oposição do bispo de Olinda, Dom Vital. Ele recusou-se a fazer um casamento entre um católico e um maçom, e isto foi um escândalo. Em 1873, Dom Vital escreveu uma carta pastoral negando a legitimidade do beneplácito. Por causa disso, incorreu em 2 crimes: recorrer a uma entidade estrangeira, o Papa; desobedecer às ordens do imperador. Dom Pedro II mandou prender Dom Vital, submetendo-o a trabalhos forçados. Por esta razão, os fiéis começaram a se voltar contra o imperador. Este foi um dos fatores que levaram à queda da monarquia no Brasil e, consequentemente, ao fim do Segundo Reinado. O conflito foi tão grande que o primeiro-ministro teve que ser substituído. O escolhido foi Duque de Caxias, cuja condição para aceitar o cargo foi que os bispos tivessem anistia incondicional. Eles foram libertados e desculpados, mas o descontentamento já havia sido criado. Somente com a queda da monarquia e o advento da República, que a Igreja Católica recuperou a liberdade para propagar sua obra. A queda da monarquia marca o início do período republicano e uma era de liberdade para a Igreja Católica no Brasil. Neste momento, o Estado rompe os laços com a Igreja e deixa de tê-la como religião oficial. Apesar da liberdade maior que a Igreja adquiriu, o projeto republicano promoveu a secularização da sociedade e de sua cultura. No dia 7 de janeiro de 1890, o governo provisório publicou um decreto que promoveu a separação da Igreja e do Estado. O decreto previa a proibição do governo federal de criar leis, regulamentos ou promover atos administrativos sobre religião, o direito à liberdade religiosa, sem qualquer obstáculo ao culto público e privado, o fim do direito de padroado ao Estado brasileiro e de todas as suas instituições, recursos e prerrogativas, a criação da personalidade jurídica para todas as igrejas e comunhões religiosas, para que possuam domínio de seus bens. Em março de 1890, assim reagiram os bispos brasileiros às mudanças promovidas. Se no decreto há cláusulas que podem facilmente abrir a porta a restrições odiosas desta liberdade, é preciso reconhecer que, tal qual está redigido, o decreto assegura à Igreja Católica no Brasil uma certa soma de liberdade que jamais logrou no tempo da monarquia. O catolicismo no Brasil não estava mais de mãos atadas pelo Estado. Agora, seus membros eram livres para promover a obra evangelizadora. A liberdade conquistada trouxe seus benefícios, mas ela era consequência da corrente filosófica do positivismo que tomou conta das instituições nacionais, pregando ordem e progresso. Os positivistas defendiam a laicização da cultura e da sociedade brasileira. As tradições e os símbolos que ergueram a nação brasileira eram descartados. No lugar, foram substituídos pelo culto à ciência e ao progresso. O ensino brasileiro foi reformado pelos republicanos. Criou-se o ensino público obrigatório e para todos, mas baniu-se das escolas a educação religiosa. Os registros oficiais passaram a ser administrados pelo Estado. O casamento civil passou a vigorar e com ele surgiu a questão do divórcio. O culto público foi perdendo espaço no novo governo e deixou de estar presente nos eventos importantes da nação. Missas, como a primeira, não eram mais uma prioridade no novo governo. Para o historiador Padre Júlio Maria Lombardi, os legisladores republicanos cometeram um grande erro ao secularizar o regime político e transformar a separação entre Estado e Igreja em indiferença religiosa. Diante deste cenário, grupos da Igreja se levantaram em defesa da fé. No período republicano, a via intelectual e militante foi um dos grandes meios de revitalização do catolicismo no Brasil. O foco era a defesa da doutrina, por meio da defesa das verdades da fé e um apelo ao clero, para que pregasse segundo as normas do magistério da Igreja. Em 1921,
O cardeal Dom Sebastião Leme e o jornalista Jackson de Figueiredo inauguraram esta luta com a publicação de uma revista chamada A Ordem. O nome faz referência ao lema da República estampado na bandeira do Brasil e clama por ordem num país que se via cada vez mais próximo aos movimentos revolucionários do século XX. A revista alcançou grande sucesso e repercussão nacional. Foi distribuída por todo o país num modelo de assinatura. Após um ano de produção, seus idealizadores partiram para planos ainda maiores. Desejavam criar um local que congregasse toda a intelectualidade católica brasileira. Assim surgiu o Centro Dom Vital, no ano de 1922. Em meio ao turbilhão da Revolução Tenentista, ao centenário da Independência e à formação do Partido Comunista Brasileiro, os leigos católicos se unem em defesa de suas ideias. O Centro Dom Vital tomou a dianteira do movimento católico leigo em todo o Brasil. Seus líderes organizaram a Confederação Nacional da Imprensa Católica, com diversas publicações de jornais e revistas. Além disso, geraram os primeiros núcleos das universidades católicas em todo o país, a começar pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, através da Ação Universitária Católica, surgida em 1930. O catolicismo no Brasil produziu frutos sólidos nos campos intelectual e cultural. Frutos estes que foram responsáveis, inclusive, por evitar um golpe que se preparava para tomar o poder. Em março de 1964, houve grande agitação nas ruas. O país enfrentava uma crise e constantes greves de trabalhadores. Preocupados com a democracia e com a soberania nacional, os brasileiros saíram às ruas na maior manifestação pública da história do Brasil na época, para dizer não ao comunismo. A primeira Marcha da Família com Deus pela Liberdade reuniu 500 mil pessoas em São Paulo no dia 19 de março. O catolicismo continua sendo a religião majoritária no Brasil. O número de brasileiros que se declaram católicos se aproxima de 125 milhões, 3/4 da população brasileira. Esperamos que você tenha gostado desta nossa série sobre a história do catolicismo no Brasil. Conforme nos aprofundamos na complexa tapeçaria da história eclesiástica do Brasil, desvelamos não apenas os fios de conflitos e poderes, mas também de resiliência e renovação da fé. A narrativa do catolicismo no país é marcada por episódios de intrincadas relações entre Estado e Igreja, que moldaram o tecido social e religioso da nação. Que Deus Pai Todo-Poderoso proteja e guie o Brasil, a terra de Santa Cruz, no caminho da salvação eterna. Meu Senhor e meu Deus, agradecemos pela história do catolicismo no Brasil, marcada pela chegada dos primeiros missionários portugueses. Pedimos tua orientação para que continue inspirando aqueles que, através dos séculos, levaram tua palavra e obras de caridade pelo país. Proteja e guie o Brasil, terra de Santa Cruz, no caminho da salvação eterna, e que a fé aqui plantada continue a ser um farol de esperança e renovação. Por Cristo nosso Senhor. Amém.